Boa noite, amados. Paz seja convosco. Nós damos as boas-vindas a todos os amados que vieram adorar a Deus, vieram terminar este dia de feriado aqui conosco, receber uma palavra, um ensinamento, receber algo de Deus. Quero que você seja abençoado por isso. Tenho certeza que Deus se alegra por você separar um tempo para Ele. Quero que você abra a palavra de Deus no livro de Hebreus, aos Hebreus no capítulo 8, versículo 8 e 9. Vocês podem estar sentadinhos, acompanhando a palavra de Deus. Assim diz o texto sagrado: porque repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra e nos dá um recado santo às nossas vidas. Em nome de Jesus, digam amém. Amém. A Bíblia, ela é completa. Ela é apta para ensinar, redarguir, exortar, nos dar direção de vida. A Bíblia, ela é perfeita. Mas ao ler a palavra de Deus, é preciso saber distinguir naquele texto que você está lendo com quem ele está falando, que tempo que é, e o que você vai tirar daquele ensinamento. Porque se você ler a palavra de Deus e não conhecer o contexto em que ela está envolvida, você pode incorrer em erro grave, interpretando, dando uma interpretação pessoal a uma palavra, a uma sentença, a um versículo, e por aí então tomar caminhos que são totalmente contrários ao ensinamento de Deus. Muitas religiões tomam versículos bíblicos como base de ensinamento. Tanto que muitas pessoas pensam que os testemunhas de Jeová são evangélicos, porque eles conhecem a Bíblia muito bem. Só que eles dão ênfase a textos e a interpretações que lhe interessam somente. Se você o chamar para orar, para cantar, para adorar a Deus, se você o chamar para dobrar os joelhos, eles não querem. Existem os adventistas que o culto e a adoração é muito parecido com de todas as igrejas evangélicas. Mas os adventistas têm a sua ênfase no Antigo Testamento. Para eles, os 10 mandamentos ainda é a ênfase e a base de tudo. E se nós formos pelas filosofias orientais que vieram, mesmo esses grandes nomes que são citados por aí, muitos deles dizem e profetizaram em cima da palavra de Deus. No entanto, é importante a gente aprender, por isso que ensinamos na casa de Deus o conhecimento da palavra, porque é importante entender. E olha o que o livro de Hebreus diz:
Ele diz: eis aí vem dias, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pelas mãos, para os conduzir até fora da terra do Egito. Quando Israel saiu do Egito, Deus fez com eles uma promessa, uma aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E agora Hebreus no Novo Testamento diz: virão dias, e firmarei uma nova aliança, não a aliança que fiz quando conduzi Israel a sair do Egito. No Antigo Testamento e na aliança, chamada de Velha Aliança, as leis de Deus foram escritas na tábua, na pedra. Ali, quando Moisés foi retirado ao monte, e Deus lhe deu na pedra, na tábua, a mesma que quando ele desceu e viu o pessoal idolatrando, ele jogou sobre o povo. Hebreus está dizendo, no versículo 10 e 11 isto: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Por que Israel, o velho Israel, a velha aliança, foi um fracasso? O fracasso porque os mandamentos para eles era algo externo, era uma tábua, era uma pedra, era uma listagem, era um checklist. Então todo Israel, e muitos fazem assim ainda, leem os mandamentos de 1 a 10, e eles vão sabendo se estão cumprindo ou não aquilo, e são medidos por isso. Se vocês lerem o Antigo Testamento, isso é importante vocês aprenderem, o Espírito Santo não descia sobre as pessoas. O Espírito Santo descia e subia. E eles falavam, profetizavam, enquanto o Espírito estava com eles. Mas quando o Espírito saía, sobravam os mandamentos de Moisés. Por isso então que o Senhor lá em Hebreus diz: farei uma nova aliança. E essa aliança não é externa, essa aliança é no entendimento e no coração. Nós não temos uma tábua de 10 mandamentos, nós temos o Espírito Santo no entendimento e no coração. Temos ou não temos? Ezequiel capítulo 36, 27 profetizou: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis dos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Ele diz que o Senhor faria uma aliança tal que o Espírito seria colocado dentro das pessoas. E é esse Espírito dentro das pessoas que as faz andar e obedecer. Sabe, as coisas de Deus não é mais olhar para uma pedra e verificar se você cumpre ou não. Agora é diferente. O Espírito que está em você te faz cumprir
te faz andar. Eu queria dizer uma coisa importante para você. Muitos de nós estamos fazendo um esforço tremendo para melhorar. Muitos de nós estamos fazendo um esforço enorme para corrigir nossos problemas, nossas falhas. Muitos de nós estamos fazendo, olha, tudo o possível para mudar. Mas eu vou dizer para você, nada muda por você. Israel foi um fracasso por isso. Israel olhava para os mandamentos e tentava aplicar os mandamentos a si próprio. Olhava para a listagem e tentava, ticar um a um. Isso eu cumpro, isso eu cumpro, isso eu cumpro. E as pessoas então são ensinadas que santificação é cumprir itens. Mas o que Hebreus está dizendo é aquilo que Ezequiel disse: e colocarei sobre vós o meu espírito, e andareis, e obedecereis, e Ele fará você mudar. Nós não mudamos porque olhamos mandamento, nós mudamos porque o Espírito está em nós. Você não consegue mudar ninguém. Por isso que não adianta criar uma igreja de mandamentos, de costumes, de ordens. O que o pastor tem que fazer é levar as pessoas à nova aliança do Senhor Jesus e levá-las para que recebam o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é que nos transforma. Não adianta aconselhar, não adianta penalizar, não adianta criar aqui leis. Existem igrejas que têm um estatuto perfeito: se fumar, 6 meses de eliminação, se reincidir não volta mais. Se encontrar na rua de calça comprida, 1 ano de punição, e vai por aí. Queridos, a aliança do Senhor é a transformação da nossa vida pelo entendimento e pelo coração. A aliança nova não é aquela que levou ao fracasso. Quando o Senhor Jesus foi à cruz, Ele levou todos. E quando Ele morreu, todos morreram com Ele. Quando Ele foi ao sepulcro, todos foram ao sepulcro. E quando Ele ressuscitou, todos que creram ressuscitaram. O que havia de podre morreu. O que havia de errado foi enterrado. Esse novo corpo foi transformado em algo abençoado e novo. E a partir daí então, a mente nossa mudou. Às vezes eu pergunto a alguém: você está salvo? Ele diz: não sei, talvez. Se você creu e o Espírito Santo está em você, você está salvo. Eu pergunto à pessoa: você crê que o Senhor pode te curar? A pessoa diz: creio. Mas alguns só acreditam, não creem. Eu conheci um casal de velhinhos no meu ministério, foi interessante. Os dois tinham problema de miopia. E a senhora, a vozinha, ela era muito querida. Tinha uma fé enorme. E ela até fez uma coisa que muitas vezes eu digo: olha, toma cuidado. Um dia ela orou a Deus e diz: a tua palavra, Deus, me diz que eu posso ser curado como foi curado todas as pessoas que eu li na sua palavra. E hoje, Senhor,
Eu creio na sua palavra. Então eu agradeço pela cura da minha miopia. E eu declaro que eu não aceito mais a minha miopia. E mostrando ao Senhor que eu tenho fé, eu vou jogar fora o meu óculos. E ela jogou. Eu dizia assim, irmã, a irmã crê, ela disse, creio que estou curada. Irmã, a senhora está pronta para dar uma embaçada no olho aí? Estou pronta para dar uma embaçada no olho. Pode embaçar. Posso não ler, mas eu declaro diante do Senhor que eu estou curada. E eu não serei curada, eu estou curado. Passando alguns dias, o vozinho aproximou e disse, que bênção a minha velhinha. O senhor viu? Jogou o óculos fora. E ele disse, o que o senhor acha disso? Eu disse, o senhor vai fazer a mesma coisa? Ele disse, eu acho que eu vou. E eu disse, vou, não faça. Se o senhor acha, não faça. Ele disse, mas olha, eu creio que eu posso ser curado. Eu disse, não joga. Porque quando você diz, eu posso ser curado, você não está dizendo, eu estou curado pela palavra de Deus, e eu creio que isso é um milagre na minha vida agora. O vozinho jogou o óculos fora. Uns 14 ou 15 dias depois, ele disse, pastor, e daí? Eu disse, compre outro óculos. Fé é crer exatamente de que a obra da nova aliança foi feita em nossa vida. Quando você diz, vem Espírito de Deus, segundo a profecia de Ezequiel, segundo a tua palavra, segundo aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, sobre mim seja derramado da unção poderosa do Espírito de Deus. E quando você recebe o Espírito de Deus, você não recebeu mandamentos, você não recebeu costumes, você não recebeu ordens, você recebeu o Espírito de Deus. Então sobre o seu coração e sobre o seu entendimento está todo o poder da palavra acontecendo. Mesmo que você diga, olha Deus, eu declarei que essa tuberculose, que essa gripe, que essa enfermidade foi curada. Aí você foi para casa e continuou tremendo. Você foi para casa e teve febres. Eu fui curado. Eu estou curado. Eu recebo a cura. Mas nós somos homens de pouca fé. Nossa fé é incipiente, é pequena. Porque esquecendo as enfermidades, vamos pular para a vitória. O Espírito de Deus, diz a palavra, nos conduz à vitória. Mas quantas vezes nós temos dúvidas que somos vitoriosos? E nos momentos mais difíceis da nossa vida, chegamos a ser sarcásticos. E às vezes dizemos coisas assim, tipo, o Senhor proverá. Mas falamos esse proverá assim, com muita dúvida no coração. Em relação às lutas que você está tendo hoje, diga, graças te dou, ó Deus, porque esta vitória eu já obtive. Você começa a mudar a tua vida quando você diz, o Espírito de Deus que está dentro da minha vida declara
que sou vitorioso nesta terra, e eu te agradeço, Deus, pela vitória que já recebi, pela vitória que já está comigo. A vitória você não estará vindo a você amanhã, o mês que vem, o ano que vem. Prosperidade não estará vindo, ela já veio, porque há um decreto de Deus sobre a sua vida. Quando você declara: o meu filho é um abençoado de Deus, sobre o meu filho está a bênção e a graça de Deus, sobre a minha casa está a bênção e a graça de Deus, você não diz: proverá, quem sabe, oxalá. Sabe, você está declarando: irmão, sobre vós está o Espírito de Deus, na vossa vida está o Espírito de Deus, então declare vitória. Diga: eu declaro vitória. Alguém desempregado aqui? Alguém desempregado? Então, apesar do desemprego, hoje à noite você diz: eu te agradeço, Deus, pela vitória que o Senhor dá na minha vida. A grande dificuldade é que nós agimos como a velha aliança. A velha aliança agia segundo o correr de cada dia. Tinha problemas? Murmuremos. Deus está demorando lá no monte? Construamos aqui um bezerro. Não tem comida? Por que nós estamos aqui e não no Egito? Não tem bebida? O que nós estamos fazendo nesse lugar sem água? Essa é a velha aliança. Por isso que Jesus veio para restaurar um novo tempo. Muitos crentes estão ainda andando segundo esta velha aliança. E é nisso que o livro de Hebreus hoje nos ensinou que é absolutamente necessário você ter certeza de que você é vitorioso, e o teu futuro está incluído nisso. Marcos capítulo 11, versículo 24 diz: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E algumas traduções diz: crede que recebestes. A palavra não está escrito assim: crede que devereis receber. Ele diz: tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes. E ele já fala no tempo presente, ele diz assim: receberás. Ele diz: crê que você já recebeu. Quando você crê no Senhor, a fé está no presente e no futuro também. Deus quer que você possa aprender esse ensinamento. Quando eu unjo alguém, um enfermo, eu às vezes pergunto: foste curado? Aquele que tem uma fé genuína diz: sim, estou curado. Ele não titubia, ele não tem dúvida: estou curado, graças a Deus, estou curado. Alguns têm esperança e não fé. Ele diz: eu serei curado. Exatamente, há uma diferença entre fé e esperança. Se você tem esperança, então você precisa mudar. Nós precisamos de fé. Você tem esperança que a tua vida material vai melhorar. Isso não serve para você. Você precisa ter fé que ela já melhorou. Você tem esperança que os teus filhos serão bênção.
errado. Você precisa crer que eles são bênção. Há uma diferença entre fé e esperança. E em matéria de vitória, você não pode ter esperança de que você será vitorioso. Você tem que ter a fé que é um vitorioso. Existe uma parábola que o Senhor escreveu em Mateus 13, 24, 30. E essa parábola fala de uma boa semente que foi semeada e o joio que foi jogado no meio. E o Senhor, depois de arguído sobre isso, diz: essa é uma semente maligna que foi colocado junto com a boa semente. Nós temos em nós o que é uma boa semente. Nós temos ainda resquícios de joio. Não faça força para tirar o joio, deixa o Espírito do Senhor tirar. Antes de você ficar preocupado em tirar de você os problemas, fique preocupado em encher-se do Espírito. Você diz assim: vou melhorar como marido. Errado. Vou melhorar como esposa. Errado. Vou melhorar como pai, como mãe. Errado. Enche-se do Espírito e estas coisas são resolvidas. Não tenho muita fé. Tenho um monte de defeitos. Cresça. Cresça. Ninguém consegue deixar de ser viciado, ninguém consegue deixar de ser adúltero, ninguém consegue deixar de ter problemas de ordem moral, ninguém consegue. Não é carteira de igreja, não é nome de igreja, não é nada. O que faz mudar nossa vida é encher-nos do Espírito. Isso é que produz em nós o andar e o obedecer e o transformar. Não adianta dar uma cartilha para vocês. Corte o cabelo assim, não use isso, use aquilo. Na tua geladeira tenha isso, isso, isso. Na tua casa tem aquilo, aquilo. Não muda nada. Isso é tudo externo. Isso tudo é velha aliança. Não vos embebedeis, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchendo do Espírito, você muda, porque você faz parte dessa nova efusão, dessa nova aliança, desse novo momento, desse novo concerto que Deus tem para você. A igreja está cheia de pessoas na velha aliança, com os velhos problemas, e serão a mesma repetição de todos os fracassos. A igreja hoje precisa estar inundada do Espírito de Deus, que você busca comunhão, orando, tudo que pedirdes, orando, Ele te concede, mas você precisa estar no Espírito do Senhor. Confesse a Deus os seus pecados, quebre este bloqueio, essa separação com Deus. Diga a Deus: Deus, eu quero a nova aliança, eu quero essa nova comunhão contigo. Não quero a máscara, não quero papel, não quero tábua, não quero pedra, não quero papelzinho. Eu quero o Senhor aqui dentro da minha vida. Eu quero o Senhor mudando a minha vida, transformando a minha vida. Eu quero o Senhor fazendo, porque eu não faço. Eu não tenho força para fazer, eu não tenho entendimento, e às vezes não tenho vontade, tenho preguiça de mudar. Estou acostumado à velha criatura, ao velho concerto. Haja sobre mim o Espírito, que possa então fazer mudar, transformar, andar, obedecer. E com Ele tomo posse da vitória, com Ele tomo posse da salvação. E quando alguém te ameaçar: você é salvo? Sou salvo, porque para este não há como lhe tirar a salvação, porque é posse dele. Busque a Deus nessa direção. Não seja um crente externo, não seja um sepulcro calhado,
bonito por fora, bem pintadinho, por dentro, podre. Não seja um crente de regras, de costumes. Seja um crente cheio do Espírito de Deus. Tens defeitos? Por isso que eu sempre digo aos meus irmãos, tende paciência um com o outro. Não nos cabe julgar a ninguém. Não nos cabe determinar quem é maior, quem é menor. Tenhamos para com os nossos irmãos atitude sempre de amor. Você pode até não concordar, mas você tem amor para esperar, até que ele cresça espiritualmente. Quando começamos, somos um bebê, tomamos leitinho, mas vamos crescendo e vamos comendo carne, abençoando, ficamos fortes e nossa vida é mudada. O Espírito de Deus seja sobre a vossa vida e os transforme. Há tempo de Deus, o joio vai ser tirado. Há tempo de Deus, as impurezas serão tiradas. Há tempo de Deus, Ele te transformará num homem bom, abençoado, numa mulher abençoada, numa mulher equilibrada, num ser equilibrado. O Senhor vai fazendo isso. Há tempo de Deus. Sobre você está a declaração de vitória. Sobre você está a declaração de salvação, de vida eterna, de poder, de autoridade. Ninguém lhe tira, ninguém lhe rouba a vitória. Ninguém te toma, ninguém te derruba, ninguém te atrapalha. Porque você não será um vitorioso, você o é. Você não será uma pessoa que está esperando a bênção. Você é um abençoado. Tira do teu coração essa palavra. Eu sou quase. Eu tenho a esperança de. Tira disso. Você pode ter perdido tudo. Você pode estar passando um momento difícil. Diz obrigado, Deus, pela vitória que tenho em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas são bênção para mim, são entendimentos, são ensinamentos para a minha vida. Os vitoriosos aí recebam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebam de Deus a ministração, a unção da nova aliança, da aliança trazida pela morte no Calvário, em cujo sangue te trouxe a bênção, e o Espírito Santo está sobre vós, em nome de Jesus. Glória a Deus.